Só abrir aqui no Instagram. Beleza. Muito bem. Geralmente eu espero uns 2, 3 minutinhos até o pessoal poder entrar aqui. Tranquilo, Ale. Muito bom. Bom, vamos começando, né? Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Cardoso, sou o CEO da Tubilin. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos fazendo uma série de lives todas as quintas-feiras. Hoje nós temos um convidado especial que é o Thiago, que está aqui do meu lado. Vai ser um bate-papo muito legal, né? E antes de começar, eu vou fazer uma pequena abertura com vocês e daqui a pouco o Thiago vai falar um pouquinho. A ideia, para quem não sabe, a gente lançou um movimento chamado Logística Mais Eficiente. É um movimento que surgiu lá em janeiro, a partir de uma demanda que eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui. O Thiago, nosso convidado, ele trabalha no terminal da Ageu, né? Empresa Ageu, e já queria dar as boas-vindas para ele aqui, daqui a pouco ele vai falar. Então, o nosso movimento Logística Mais Eficiente, ele surgiu por quê? Porque dentro do cenário global, o Brasil não está numa posição muito boa, digamos assim, do ponto de vista de produtividade. Então, esse movimento tem o objetivo de trazer conhecimento para que as pessoas possam melhorar a logística no Brasil de maneira geral. Então, o Brasil estava em 51º nessa última pesquisa que saiu do Banco Mundial, e essa pesquisa mostrava que a gente estava ruim, só que isso piorou. Por incrível que pareça, a gente, no fim, acabou ocupando a 75ª posição, né? Então, estamos ruim mesmo. E a gente sabe que parte disso é por causa da infraestrutura do país, né? Que é o que diz essa outra reportagem aqui, né? Que a infraestrutura prejudica a produtividade no Brasil, que é uma responsabilidade que, na maior parte, do governo, né? Então, isso é uma coisa que a gente não tem muito como atuar, né? Mas não é só isso, né? Eu acredito muito que é possível a gente mudar o cenário melhorando outras questões que estão na mão da gente. Na mão da gente, que eu falo do profissional de logística, de melhoria contínua, né? Das indústrias, dos portos, né? Das empresas. Então, eu acredito muito nisso. Então, por acreditar nisso, eu realmente acho que nós podemos mudar essa realidade no Brasil. E aí eu gosto muito de uma frase do filósofo, né, que é bem conhecido, que ele fala o seguinte: para mudar o mundo, comece mudando a si mesmo. Então, eu acredito muito que se nós pudermos transmitir o conhecimento que a gente tem para as pessoas, para que elas possam aplicar, isso vira um trabalho de formiguinha que vai se espalhando, né? Então, eu acredito muito nisso, que é a frase aí que o Sócrates fala. Então, nós gostaríamos realmente de dar a nossa contribuição, né? E o Thiago também faz parte dessa jogada agora, e o Thiago entrou na jogada. Então, a ideia é que a gente consiga... o propósito é bem arrojado, né? Eu brinco com as pessoas. O propósito é transformar a logística em distribuição ou, né, em terminais no Brasil na mais eficiente do mundo. Vê que a gente está bem ruim, mas eu acredito que é possível, né, chegar nesse ponto. Então, esse é o nosso propósito. É um movimento que ele tem realmente essa característica de trazer conhecimento para as pessoas e fazer com que as pessoas possam aplicar esse conhecimento e venham nesse evento, que é toda quinta-feira, falar um pouquinho de que mudança realizou, né, na logística na sua empresa.
Então, a pergunta que fica sempre é como a gente vai fazer isso. Então, a gente vai fazer isso através de capacitação, né, dos líderes de logística e melhoria contínua. Esse é o meu papel como empresa, né? A Tube Lean tem esse papel, mas também como pessoa, né? Poder disseminar isso de maneira mais abrangente. Com lives, que são essas lives que a gente está fazendo aqui, de como aumentar a produtividade, entrevistando profissionais que se destacaram ou aplicaram o método, né, que é o caso aí do Thiago, e logo vai vir uma outra pessoa daí também, né, a gente está combinando aí de chamar o Cauim, que é um profissional também que vem praticando Lean há mais de 10 anos e vai poder também trazer a contribuição dele. E também apoiando profissionais de logística, né, para que possam se desenvolver e entregar resultados. Então, é dessa forma que a gente acredita que pode mudar esse cenário, né? Fazer esse cenário mudar no Brasil. Então, o que a gente já está fazendo, né? Nós temos toda quinta-feira, até comentei hoje com o Thiago, estou super feliz, que é a 15ª semana que a gente está realizando essa live. É uma live que, apesar dos intempéries que a gente enfrenta no dia a dia, estamos cumprindo ela conforme a gente combinou no início do ano. Nós lançamos também um podcast, que é o 2B Leancast, e aí tem uma novidade, há uma semana atrás saiu o 5º episódio, que é o episódio da Bemol. Bemol é uma empresa de varejo muito conhecida no norte do país, e o Danilo fala um pouco da transformação que foi feita lá na empresa, né, e todo o aprendizado que ele teve. Então é muito legal você que pega carro para ir para o trabalho, né, tá ali ouvindo um podcast, né? Não perca, nós já temos 5 episódios e logo deve sair mais episódios. E, aliás, Thiago, esse de hoje vai virar um episódio do podcast também, vai ser legal. Então, além disso, nós temos artigos no nosso site, toda semana a gente está publicando um artigo. Nas redes sociais, nós estamos também dando dicas, né, de como melhorar o desenvolvimento profissional, de logística do profissional, e também trazendo algumas aplicações práticas, inclusive com alguns desafios, né? Nas sextas-feiras a gente sempre solta assim uma imagem para o pessoal dizer que desperdício está vendo naquela imagem, então é muito, muito interessante. Tem o nosso livro, que é o Logística Lean Sem Distribuição, que está aqui atrás, inclusive, ó, tá atrás de mim, e tem o método Logística Mais Eficiente, que a gente abriu essa semana ele para quem tiver interessado, né? A gente tinha feito, nós fizemos o lançamento o mês passado, tinha encerrado as vendas, porém a gente decidiu reabrir as vendas. O que é esse método? É o método que ensina o que vocês vão ver hoje aqui, do Thiago falando, como transformar a logística, né, da sua organização. É um curso pago, mas ele traz um benefício enorme para você poder se desenvolver, né? E logo vai ter novidade por aí, a gente vai trazer alguma novidade nesse sentido também. Então, ele também está à disposição para quem tiver curiosidade, quiser, pode falar com a gente aqui. Então, esse tem sido basicamente a nossa jornada, né, de transformação e como você pode participar desse movimento. Se conectando comigo nas redes sociais, com a Tube Lean, né, através do LinkedIn, do Instagram ou do YouTube. Aliás, hoje estamos no Instagram também. E no YouTube também você pode participar das lives, né? Hoje uma live com o Thiago, mas sempre tem ou um entrevistado ou um conceito. Nas últimas 2 lives, nós trouxemos o conceito de gerenciamento diário, que é um conceito super importante, o Thiago deve falar disso hoje aqui, e a gente trouxe para as pessoas também. Então, e também compartilhando, se você implementou alguma dessas ideias ou desses conceitos, me manda uma mensagem no direct que a gente acaba vendo aqui se você pode realmente também trazer isso para todos, né, para que todos possam participar. Então, chega de falar, porque agora nós vamos receber aqui o Thiago, né, que é uma pessoa fantástica, acabou virando um amigo, né, assim como todos que trabalham com a gente acaba criando um laço de amizade, né, e isso vem se desenvolvendo. Eu conheci o Thiago, faz acho que uns 12 anos atrás, né, Thiago? 12 anos. A gente se reviu a semana passada, eu falei, nossa, eu tenho que convidar o Thiago para vir participar da nossa live. Então, Thiago, queria que você se apresentasse, falasse um pouco da empresa que você trabalha, né, e falasse um pouquinho de você. Sim, bacana, Alexandre.
Boa noite aí, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Foi muito bom revê-lo semana passada e é claro que a gente aceitaria aí fazer parte desse movimento que é super necessário aí pro Brasil. Hoje eu estou como gerente de logística aqui na Agile Terminais, no Porto de Santos, é o maior terminal de líquidos aqui do Porto, com uma movimentação bem expressiva. Então, o Lean ajudou a gente aí bastante nesse caminho longo, né? Então, a gente teve a primeira experiência aí com você cerca de 12 anos atrás, e é o mesmo período que eu estou aqui no Seminário da Vial. Ah, legal, 12 anos você tá também. Você tinha acabado de entrar então, né? Na época. Eu vou fazer 13 anos agora do meio do ano, mais ou menos. Que legal, muito bom. O Tiago, fala sua formação qual é, Tiago? Você é engenheiro ou é analista? Eu sou administrador, aí também tenho uma faculdade em logística, tenho 3 MBAs também. Continuo, né? Sempre necessário algo contínuo, então agora comecei mais uma, agora na USP também, né, porque o mundo ele exige cada vez mais que esse autodesenvolvimento seja contínuo e crescente. Legal, muito bom, Tiago. Ô, Tiago, fala um pouquinho como é que foi o processo de transformação, né? Aliás, só para também, não sei se todo mundo conhece, né? O terminal, quando você fala um terminal líquido, ele recebe produtos via marítima, né? E armazena, e também faz o movimento contrário, né? Quer dizer, tira do tanque para o navio. Explica um pouquinho, só para o pessoal ter uma noção, porque às vezes o público não conhece. Eu não conhecia quando estive lá. Na verdade, somos armazéns. A gente realiza a operação de carga e descarga de navios e carga e descarga de caminhões. Então, tanto é que venha produto, né? O líquido vem de fora por navio, por exemplo, aí descarrega nos nossos tanques e vão embora de caminhões, ou moldar ao contrário, vem de caminhões, descarrega no nosso tanque e vai embora via navio. Tem vez que vai e volta de navio, tem vez que vai e volta de caminhões, então a gente gira bastante aí. Legal. Então fala um pouquinho aí por que a Ageu na época decidiu, né, iniciar esse movimento, né, de melhoria e tal, que você está desde o começo, vai lembrar de tudo, né? Sim, era necessário, né? A gente sabia que tinha muito por onde crescer. Então, fomos atrás aí de consultorias e de entender qual era o melhor caminho, e acabou sendo aí o Lean Institute, né? A metodologia Lean. Aí, depois disso, você foi o primeiro consultor que veio aqui conosco. Isso, então, foi um trabalho longo, árduo, mas com resultados fantásticos, né? A implementação aqui foi uma quebra de paradigmas, porém super rico, né? Então você trouxe aí uma série de treinamentos, você trouxe a metodologia aí para poder nivelar o time, para aí sim a gente conseguir dar os próximos passos e alcançar esse resultado. Você sabe que tem uma coisa que me marcou, né, Tiago? Até hoje eu lembro disso, porque né, eu nunca tinha entrado num terminal, né? Então, quando eu entrei assim, aí eu vi o motorista saindo, né? Eu achei estranho, eu falei, pô, motorista saindo, e aí eu não lembro se foi com você, alguém, eu falei, mas por que o motorista saindo? Eu falei, não, Alexandre, ele tá rendendo o outro motorista, tinha um chegando e um saindo, né? Eu falei, nossa, mas como assim, né? E o pessoal falou, não, é que às vezes o caminhão demora tanto aqui dentro que a gente não dá conta às vezes, e o caminhão às vezes tem que pernoitar aqui, e aí troca de motorista. Eu falei, nossa, cara... Eu lembro que eu fiquei bem assustado na época, porque levava tempo, né? Parece que tinha assim um tempo longo, né, do caminhão passar aí dentro, né, do terminal, né? Você lembra qual era o tempo, não? Olha, a gente chegava a ficar com um tempo médio de umas 7, 8 horas com o caminhão aqui, em alguns casos um pouco mais, porém a gente viu que era necessário realizar uma mudança, né? Ser dali para frente. Foi aonde que essa metodologia nova nos ajudou a trilhar todo esse caminho. E, igual comentei, resultados fantásticos. Você sabe que eu tenho uma foto sua, eu até ia resgatar aqui, depois eu te mando. Você de costas, e a gente naquela sala, tinha uma sala de vidro assim, né? Cheio um mapa, a gente fez um mapa geral, né, de toda a empresa. Isso foi muito interessante, né? Que é um processo que a gente usa, né? Que é o mapeamento de fluxo logístico, isso, né? E a gente fez assim, você tá de costas, assim, discutindo, acho que com o Lírio, não lembro quem era na época.
E você está nessa foto. Eu uso muito essa foto para falar de mapeamento, porque aquela imagem... Depois manda para a gente. Eu vou mandar, ela é marcante, porque assim, cara, a gente encheu as paredes, não sei se você lembra, a parede de vidro, aí tinha as paredes mais à direita também de vidro, e uma outra... A gente fechou a sala. Foi incrível. A gente pegou, né, as 4 paredes da sala, que foi algo super importante no nosso processo, porque aí a gente começa a enxergar realmente todo o fluxo, todo o retrabalho, toda a necessidade do caminhão ir e voltar, não só o caminhão, porque a gente redesenhou todo o fluxo desde o momento do agendamento até o navio ir embora. Então aí a gente, olhando a sala como um todo, viu, realmente a gente tem bastante coisa aqui que melhorar, né? Temos oportunidade de melhora. Eu lembro que esse foi um dos treinamentos, né? O mapeamento. A gente chegou a fazer um treinamento de introdução também, eu acho, né? Sobre o conceito. Isso, para um nivelamento mesmo. Depois do mapeamento, aí a gente começou a fazer as melhorias, né? Foi um pouco isso. Teve 5S, teve PDCA, teve... Assim, foi bem rico a questão da construção, porque o objetivo não era realmente só uma mudança de chave naquele momento, mas sim ser algo perene. Inclusive, até hoje, a gente utiliza muitas dessas metodologias, inclusive eu utilizo muito delas até hoje, né? Pega, por exemplo, o próprio A4. Eu já apresentei muito para minha gestão sugestões de melhorias, mas com A4 demonstrando ali o porquê, uma análise profunda da causa, contramedida. Então, assim, é algo que ficou bem marcante. Que legal. E a gente fala que quando chega nesse nível, né, Thiago, já faz parte do comportamento, é como se fosse um hábito, né? Você não consegue, às vezes, pensar de outra forma, né? Sempre vai buscando esse recurso, né? Muito legal. E, assim, dos treinamentos, qual o que mais te marcou, assim, que você falou, putz, isso aqui abriu minha cabeça, assim? Você lembra de algum, não? Eu vou te falar que, para mim, é o fluxo de valor. Né? Inclusive, assim, a gente já teve, depois de tudo isso, depois do término da consultoria, eu mesmo já fiz com a minha equipe algumas vezes, porque a gente encontra já o futuro, mas o futuro já é necessário uma nova atualização. Então, isso tem que ser algo contínuo tem que ser algo contínuo e constante para a gente conseguir aí cada vez mais estar numa evolução contínua. Não, e é legal você falar isso, porque o que a gente recomenda, né, sempre, pelo menos uma vez por ano, a gente girar o PDCA, né, que a gente fala, que é o que? Ir lá, desenhar o mapa, que teoricamente é o futuro que você atingiu no ano anterior, né, e ali surgem outras demandas, né, que você pode realmente vai poder evoluir, né, é muito legal. Sim. E fora isso, tem novas tecnologias, tem novas pessoas aí no processo, então é super importante realmente continuar engajado nisso para continuar com essa crescente aí sempre. Agora, nem tudo é maravilha, né, Thiago? Quais foram as principais dificuldades assim que você percebeu ao longo do tempo? Porque eu lembro de algumas, vamos ver se bate com as suas aí. Sim, eu acho que o primeiro ponto é a mudança de mindset. Eu acho que, primeiro, assim, tem uma questão de convencimento de um time, é um time multidisciplinar, então é naturalmente as pessoas defendendo o seu quadrado ali e acha que aquilo ali está perfeito. Então, quando a gente olha aquilo ali e vê, não, é necessário mudança, vamos abrir, aí começa a ficar tudo muito mais fácil. E também fazer todo esse processo com um time multidisciplinar acaba ajudando muito, porque às vezes você está focado naquele aí, no teu trabalho, né, do dia a dia, e você vê no trabalho do outro uma oportunidade que ela não está vendo. Então, as pessoas se abrirem e pensar realmente que num bem maior, num objetivo maior, eu acho que cada vez faz mais sentido aí para o processo. Tem uma coisa que me marcou, não sei se você sabe, assim, né, em termos de dificuldade, claro, eu lembro que a primeira vez que eu fui falar com o pessoal, eu falei assim, gente, hoje o caminhão leva em média 7 horas, eu falava assim, 1h30, tem que chegar em 1h30. A primeira reação das pessoas, esse cara tá louco, né? Não vai funcionar isso aí, né? E o legal assim, é depois você receber um feedback, né? Eu lembro, você não deve lembrar, porque eu acho que você não lembra se você estava envolvido. O Cauim me liga, falando assim, Alexandre, eu tenho uma notícia para te dar. E eu nem estava mais no projeto, estava já em outros projetos. Aí eu falei, o que aconteceu? Eu pensei, nossa, aconteceu alguma coisa errada, né? Aí ligou e falou assim, atingimos 1h30
nos caminhões aqui. Isso acho que foi depois de uns 3 anos, mais ou menos. E na média, e olha só, tem coisa que a gente está conseguindo mais, né? Eu fiquei super feliz, assim, de lembrar de mim, né? E me avisar disso, né, cara? E realmente essa é uma dificuldade que a gente tem às vezes. Às vezes o pessoal está preso naquele dia a dia, né? E é o que você falou, e o mindset não muda. Ele, não, mas não tem outro jeito de fazer, né? Essa é uma dificuldade recorrente, sabe, Thiago? A gente enfrenta em várias empresas, né? Mais alguma que você lembra? E depois que você passa por tudo isso, você fala, por que eu não fiz antes? Às vezes estava na minha cara, mas é complicado, mas faz parte do jogo. Sim, né? Outro dia eu estava com um gerente, né? A gente fez uma mudança na empresa, ficou muito legal, bacana. Ele adorou, a galera adorou. E aí ele falou assim, cara, a gente faz garrafa térmica há 50 anos. Por que a gente nunca pensou nisso? Aí eu falei para ele assim, calma, assim. Primeiro que você não tinha, né, o modelo mental que a gente está promovendo, né? O seu pensamento, tudo que você aprendeu, não é que... Veja bem, não é que está errado, veja bem. Trouxe a empresa até onde ela está hoje. Então, é valioso, né? Eu sempre falo isso, sempre valorizo isso com as pessoas, porque às vezes a pessoa fica assim, mas por que eu não pensei nisso antes? Eu falei, cara, você não tinha o conhecimento novo que a gente está trazendo, né? Eu acho que é o que você falou, da tecnologia, né? Hoje a gente vê coisas assim, que para nós agora, né? Eu sou um pouquinho mais velho que você, tá? Então, você pegar um celular, por exemplo, é uma coisa que na minha época não existia. Eu nunca imaginei que um dia o telefone, que na minha época custava, o telefone fixo era 10 mil reais, uma coisa assim. Na época, hein? E olha que na época 10 mil reais era bastante. Eu nunca imaginei que ele vinha parar na nossa mão, entendeu? E realmente é isso. De coisa. É bem isso, né? Bem isso que você comentou, quer dizer, realmente essas dificuldades aparecem, né? Aparecem. E tem uma frase, Ale, que também ficou muito marcada para mim, que é, sempre foi assim, sempre fiz desse jeito. Mas, assim, é onde a gente vê, se a gente tá fazendo do mesmo jeito, não tem como esperar um resultado diferente, né? Não tem como chegar num sucesso de 1h30, 2 horas, um tempo de carregamento, sem fazer algumas mudanças, algumas melhorias aí no processo. Um processo, legal. E quais foram... Bom, você já falou de a gente também gosta de perguntar os aprendizados, né? Você já falou um, que foi aprender a enxergar, né? Que eu achei legal. Teve mais algum, assim, também, que você acha que as pessoas falam para você, que você comenta? Sim, eu indo para o lado do aprendizado, eu acho que o termo também do Lean ainda é muito vivo, mesmo 12 anos depois, que é ir ao Gemba, né? Ir ao local onde acontece. Então, quando a gente é gestor e está propondo mudança, nada melhor do que a pessoa que está lá executando aquela atividade para poder direcionar, poder falar, não, aqui é melhor desse jeito. Então, para mim, um dos maiores foi realmente essa questão de estar no local onde faz, de descer ali no chão de fábrica, de acompanhar o processo. E isso também, de novo, tem que continuar vivo, porque existem vícios, existem ainda muita oportunidade dentro de todos os processos. Não, muito legal você lembrar disso, né? E você fala numa linguagem assim, que eu achei bacana, Gemba, né? E no local onde as coisas acontecem, o chão de fábrica. Mas você não tem fábrica aí, você é o chão da logística, né? Literalmente, é aonde está chegando o motorista lá, é o nosso pátio, é onde é feito o checklist, é onde é feito o check-in, o próprio processo de pesagem. Então você pode até testemunhar aqui nessa agendinha que a gente teve na última semana, o tanto que teve uma evolução até hoje, né? Então, para poder atingir os resultados, assim, a gente teve que realmente melhorar muitos processos, buscando tecnologia, buscando capacitação aí de pessoas para realmente ir para o caminho que a gente deseja. Legal. Tiago, deixa eu só falar que eu acabei esquecendo de falar. Se alguém tiver pergunta, pode pôr no chat aqui no YouTube ou no LinkedIn. O Instagram eu acho que eu não consigo ver aqui. Vou tentar ver, mas o ideal era colocar aqui no YouTube. Não, legal, bacana. Quer dizer, isso é muito importante, né, cara? Às vezes a gente tenta trazer isso para os gestores e realmente é um baita aprendizado, né? Até hoje eu falo pro pessoal assim, é um conceito que parece simples, mas ele exige prática, né? De estar sempre ali, indo lá de vez em quando, conversar com as pessoas, né?
Eu achei esse um aprendizado legal, realmente, né? Bem, bem bacana. Em Escutar termos o de... motorista e escutar como que é a operação aí nos outros locais, porque é tudo, na verdade, um aprendizado. Pega Sim, o próprio exemplo da nossa pesagem. Hoje, nossa pesagem é autônoma. Então, a gente cola um tag ali no caminhão do motorista, igual o sim. do Sem Parar mesmo. Então, o motorista chega na balança, pega o RFID, a pesagem é feita em 50 segundos, coisa que levava 5 minutos, 10 minutos antes. Então, Nossa, assim, é um ganho fenomenal aí para o processo. sim. Olha aí, chegou o Bruno tá aí dando boa noite. O Bruno é lá do Nordeste, de Fortaleza, um grande amigo meu também. Muito boa noite, Bruno. E, puxa, Frida, que legal, cara. Você vê só, são vários aprendizados, né, que você está trazendo para a gente. Assim, e você acabou falando uma coisa que eu ia te perguntar, né, que é o resultado disso tudo. Porque muitas vezes o pessoal fala, vou aplicar Lean por quê, né? Eu sempre falo assim, gente, Lean não é o fim, ele é um meio. Para quê? Para você atingir o resultado que você quer. Você acabou de falar 5 minutos. E aí, só dá uma informaçãozinha que o pessoal às vezes não percebe assim. 5 minutos para alguns segundos, tal. Quantos caminhões vocês recebem por dia ou por mês? Tem um número assim mágico, né? A gente opera mais de 300, 400 caminhões no dia. Num dia. Então, é 5 minutos um caminhão. O outro que está atrás era 5 minutos mais os 5 minutos dele, que seriam 10. Então, o quinto, sexto, sétimo caminhão carregava aí um tempo maior. Então, assim, cada segundo numa operação logística é válido. É dinheiro, né? Então, a gente quer, o nosso objetivo aqui é que o caminhão fique o menor tempo possível, que a operação ela seja o mais segura e o mais rápida possível para poder ser bom para todo mundo. Para a gente é bom pelo giro, para o transportador, o caminhão dele está girando, para o cliente que vai ter o produto dele com uma maior agilidade. Então, um dos ganhos, inclusive, é a própria satisfação do cliente, né? Que a gente está aqui para poder atender os nossos clientes. Então, a gente já teve diversas apresentações aí que a gente faz mensalmente, bimestralmente para o nosso cliente, mostrando os resultados e a evolução do número. Então, é algo que é muito, muito palatável já hoje em dia. Legal. E você falou da balança. Agora, assim, o tempo total do carregamento, né? Que você falou que na média era 7 horas, né? Em média, na época, bem lá atrás. Hoje está na faixa de 2 horas. Você falou 1h30, não sei, não lembro qual é o valor. Sim, eu acho que depende muito da operação. Somos em 3 terminais e cada terminal tem sua especialidade ali em si. Um deles a gente descarrega um caminhão em 50 segundos, 50 minutos. Caramba. 50 minutos, 1 hora. Um tempo médio de carregamento hoje, no geral, assim, está na faixa de 2h10. Então, assim, é um resultado fantástico, principalmente comparado ao passado. E no passado era todo esse tempo com um número bem inferior de caminhões. Ali a gente estava falando em 6, 7 horas com eu não me recordo bem, era na faixa de 100 e pouco, 200 caminhões no dia. 200? E hoje a gente está falando no dobro e com uma operação muito, muito melhor. Uma operação 24 horas, muito mais dinâmica, muito mais rápida. Olha, o Gilmário já está dando feedback aqui, ó. Belo exemplo a questão da balança, hein? Muito bom. Ele está lá no LinkedIn. O LinkedIn eu não consigo escrever aqui, mas ele já fez um elogio aí. Parabéns. Legal. Bacana. E isso é impressionante, né? Tem mais algum outro? Porque assim, não é só isso, né, Thiago? Não é só também número, né? Eu acho que tem outros ganhos. Tem algum outro ganho que você percebeu? Porque eu lembro que tinha um lance dos motoristas, até depoimentos dele, né? Deles. Sim, são muitos ganhos, Ale. Tem realmente toda essa parte que eu comentei, que o tempo de espera aqui do caminhão, pega o próprio motorista que ele vem carregar aqui, ele tem que seguir viagem, então a gente cria uma estrutura muito melhor para poder atendê-lo, a velocidade do atendimento, que ele consegue ir embora muito mais rápido, então aumenta realmente a satisfação dele. O time em si, né, que está poder atender o motorista, realmente era difícil saber que o caminhão estava aqui muito tempo, relacionamento com o próprio motorista em si. Então, assim, são ganhos em diversas esferas aí que a gente está realmente num momento bem estabilizado e num momento muito bom aí de operação. Bacana. Então, assim, é totalmente viável aplicar Lean na logística, né, cara? Isso aí está evidente, né, pelos resultados aí que você... Eu tô achando que é básico, viu? É básico, né? Que é básico, porque
realmente logística, e você logo no início dessa conversa você mostrou ali a posição que o Brasil está hoje. Então, olha o volume de oportunidades que a gente tem. Então, assim, é utilizar realmente de metodologias, de tecnologia, que, meu, é até realmente um conselho aí para quem está iniciando. Metodologia, treinamentos, meu, assim, é que eu sou muito fã de tecnologia. Quando a gente falou da automação ali, de melhorias do processo, de colocar as pessoas realmente para executar o que tem que executar, né? E não ficar realmente numa questão de retrabalho, realmente os ganhos acabam vindo muito hoje até assim, pelo que você falou, então, por exemplo, o motorista ele é praticamente autônomo na área da pesagem ali, e ele quase... Sim, na parte da pesagem, porque ele nem desliga o caminhão, nem desce do caminhão, é um processo muito autônomo, tem as mensagens nos sensores. A nossa equipe, ela trabalha remotamente, se tiver que fazer qualquer tipo de interação, então também é algo muito rápido e muito dinâmico. E também a gente melhorou muito na parte de expedição. A gente também criou algo que você falou, também eu lembro muito forte, logo no início você falava, para poder melhorar você tem que medir. A gente tinha uma parte do nosso processo que a gente não media. Então a gente criou um upgrade dentro do nosso sistema para poder fazer todas as medições, tempo de emissão de nota, tempo de emissão de CTE, tempo de retirada do motorista. Aí a gente fez aquele diagrama de espaguete, que é o caminho que o motorista seguia para poder retirar essa nota, e a gente identificou que tinha um ganho muito grande. O que a gente fez? No nosso parte, a gente colocou totens, onde o motorista com QR Code e digita uma senha, ele consegue retirar toda a nota fiscal, o CTE, sem contato com ninguém, retira ali no próprio equipamento e segue viagem dando poucos passos. Cara, então, isso é sensacional, né? Tiago, você fez eu lembrar de uma história. Em 2015 eu realizei o sonho de ir para a Europa, né? Na época era um sonho. E quando eu fui, eu fiquei tão impressionado, porque lá tudo é autônomo, tudo assim. Você vai no museu, não tem bilheteria mais. Você compra na internet, chega lá, lê o QR Code, entra, um abraço. Aí eu fui no Coliseu de Roma. Aí na frente tem o que eles chamam de Senado. Aí eu fui lá, falei, tô com fome, vou comer alguma coisa. Você vai, parece uma caverna, aí você vai, aperta um botão lá, passa o cartão, aí ele abre a geladeira para você, você vai lá, pega o que tem que pegar. Bom, também tem um lado que eles confiam nas pessoas. E aí, isso me fez, na época, que até hoje está no site, escrever um artigo, o fim do emprego, né? No sentido assim, não é que o fim do emprego, mas assim, cara, a tecnologia está chegando, né? E na época não tinha aqui no Brasil aquele totem do McDonald's, sabe? Não tinha, só tinha lá. E eu fiquei, maravilhado. Falei, nossa, isso vai chegar no Brasil, né? Que eu fui comprar lá o McDonald's. E é o que você falou, quer dizer, o motorista ele chega, ele já tem a orientação, né? Que ele recebe lá no começo, lá no pré-gate, né? E aí ele vai, se movimenta e vai tocando sozinho, cara. Impressionante. Muito legal. O que você falou é muito real, essa parte desse exemplo da Europa, que realmente é algo que a gente tem que perseguir, a velocidade que a gente melhora os processos. Um exemplo vivo também disso, uma experiência na própria Europa, eu estive lá na minha primeira vez, inclusive na França. Eu fui num mercado onde tinha o autoatendimento. Você mesmo pegava suas compras e você passava. Isso veio para o Brasil, acho que tem cerca de 1, 2 anos, é algo muito novo. Eu estou falando de 10 anos atrás. Então, assim, essa posição que a gente está hoje naquele ranking, realmente acaba sendo muito verdadeiro pelo tempo aí que a gente leva para poder aceitar realmente que é necessário realizar mudanças no processo. Sim. Olha que legal. A gente vai melhorar. Sim, olha que legal. A Tainá aqui, ó, ela é da Ativus, né? Ativus tem cana-de-açúcar, essas coisas, né? Como etanol, né? Falando murar e mudar, olha aí, né? Que é desperdício puro, né? E aí ela tá achando super legal aí a apresentação também do Thiago, muito bom. Bom, legal, bacana, Thiago, é sempre uma alegria muito falar contigo, assim. Aí tem uma pergunta, que dica, olha só, você daria para quem está começando a jornada de transformação Lean para implementar essas mudanças? Quais são as dicas que você daria para essa pessoa? Eu acho que é você estar aberto à mudança. Legal. Não adianta você querer só o resultado, mas o meio é super importante. E você tem que fazer tudo muito bem feito.
para o resultado ele ser contínuo. Não adianta você ter uma melhoria super rápida e depois ela não se mantiver. Então tem que ser muito bem estruturado. Então aí pegar as dicas ali do Ale logo no início da apresentação, a questão de treinamento, a questão aí de metodologias. Tem um problema, é causa raiz realmente, faça aí toda a análise do jeito que tem que fazer, e esteja disposto aí a escutar algo que você não queira, porque depois disso você vai estar realmente preparado para dar os novos passos aí dentro dessa mudança Lean. Bacana, muito boas dicas essa, hein, cara? Realmente, assim, eu acho que você falou uma coisa aí muito legal, né, cara? Senão vira voo de galinha, né? Que o pessoal fala. Sim. Faz a melhoria, depois pioria, aí melhora, tal. Então, é realmente um grande desafio, né? Olha aí, tem o Iris Magalhães. Nossa, o Iris não está no Brasil, acho que ele está fora. Até depois me responde aí, Iris. Não sei se você já voltou. Ele está morando na Europa também. E realmente é uma dica super importante, né? Quer dizer, e buscar conhecimento, né, Thiago? Sempre tem coisa nova surgindo, tal, né? Muito legal. Ó, Thiago, a gente não teve perguntas aqui, né? O pessoal não está perguntando, então eu vou fazer pergunta, né? Se você fosse começar de novo, o que você faria diferente? Ale, eu não sei se eu faria algo diferente, porque eu acho que foi tudo necessário para chegar nesse caminho. Então, eu acho que a única coisa que eu faria diferente talvez é ter iniciado antes. Boa. Para ter o resultado mais rápido. Sim. Mas assim, tem todo o processo, eu acho que ele foi muito rico. Então, e ele segue aí vivo até hoje. Então, eu acho que isso demonstra que foi muito bem feito aí no passado. Sim, isso é muito legal, né, rapaz? Eu tive há pouco tempo atrás no terminal da Petronac, lá na Bahia, sabe? E lá eles. Pô, eu encontrei uma pessoa que no dia ela tinha acabado de ser contratada quando eu dei o treinamento, há 10 anos atrás também. Ela tinha 2 dias, aí ela falou assim: que alguém falou para ela assim: olha, assiste aquela aula lá com o Alexandre, que vai ser bom para você está começando agora, né? E ele lembrou disso. E até agora ele fala que Lean ajudou ele a crescer, né? Na empresa agora ele está como coordenador de terminal, ele era um auxiliar. E ele agradece até hoje esse conhecimento, né? Eu acho muito legal, quer dizer, é um negócio que realmente muda as pessoas, né? Ó, começou a pintar pergunta aqui. É o meu exemplo, Ale. Eu entrei realmente aqui na companhia como auxiliar e hoje estou como gerente. Então, assim, fez parte aí realmente do dessa caixa que eu criei, desse meu crescimento. Então, é sempre muito rico, muito válido. Sim, legal. Ó, começou a pintar pergunta aqui, ó. A Tainá já colocou aqui. Pode falar um pouco sobre Kaizen nessa área? Sua área de logística, né? Que Kaizen vocês fizeram? Que melhorias foram feitas lá? Nossa, tem um monte, eu lembro. Mas fala aí. Sim. A gente, nos últimos anos, a gente fez diversos ciclos Kaizens, que era mini. Eu fiz parte do primeiro grupo do Lean aqui no terminal, com o próprio Alexandre ali, mas a ideia da companhia realmente não pode deixar morrer. Então vamos pegar pessoas de áreas diferentes, grupos menores, explicar realmente um pouco aí da metodologia e criar realmente nesses grupos individuais algum com tema específico. E o grupo ali trouxe diversas melhorias dentro do processo, trouxeram diversas possibilidades que a gente fez um dia inteiro aqui, a presidência desceu aqui para poder acompanhar todas as apresentações, e não foi só um ciclo, não. Eu não sou tão bom de memória, mas eu acho que a gente passou do 3º ou do 4º ciclo, com vários grupos diferentes. Legal. Então, teve os grupos, Nossa, foi muito bacana. E algo bem... continua vivo. Sim, que legal. E você sabe que... assim, eu acho que ele vai para todas as áreas, né? Não é só para alguma área específica. Então, a gente teve Kaizens em áreas administrativas, teve Kaizens em áreas operacionais, teve é muito diverso e N oportunidades de melhoria. A metodologia em si, ela serve para onde você quiser aplicar, desde a tua casa até realmente um grande terminal igual ao nosso. E legal você falar que esse ciclo de Kaizen é o que ele chama de círculo de Kaizen, né? Ou seja, ele vai se repetindo, né? E você vai formando mais gente, né? E isso vai trazendo resultado. Muito, muito bacana. Muito bom. Tainá, espero que tenha respondido a sua pergunta. Ela já está com outra aqui.
Como você sustentou isso? Foi com a padronização? Essa pergunta dela. Sim, a primeira parte é com com contínuo treinamento dos times, principalmente dos novos. Rotatividade é normal no mercado, então a gente não pode perder realmente o objetivo principal. Parte da padronização, assim, uma das coisas básicas para ser contínuo. A gente logo no início aprendeu referente ao tempo TACT, então qual o tempo o caminhão ele tem que permanecer dentro desse ciclo. E aí, o que realmente a gente precisa fazer para que ele consiga chegar. Então, a gente tem o nível de padronização que foi dentro desse processo, mas a manutenção dele, porque são caminhões diferentes dentro do processo, são cada vez caminhões maiores. Então, como que eu vou fazer para poder ser um processo mais ágil, sendo que tem caminhões novos dentro do circuito? Então, é rodar o ciclo novamente, pegar o pessoal que está ali envolvido no processo e trazer para dentro dessa metodologia. É super necessário. Eu lembro até hoje, né, de um dos trabalhos padrões que a gente fez lá com vocês, foi um dos primeiros. Foi aquele do carregamento do caminhão. Ou descarregamento, não lembro qual dos dois era. E a gente pegou a foto do caminhão de cima, assim, né? O desenho dele, e o motorista se movimentando e dizendo o que ele tem que fazer em cada passo, né? E é legal. Sim, que se fez em diversas áreas aqui da companhia. Você mesmo acompanhou o da adequação, que é a lavagem de tanques. Nossa, então a gente precisou, eu e você, a gente foi para a área com botinha, com EPI ali, para poder acompanhar diversas adequações para ver qual é o melhor modelo, porque naturalmente tem aquilo lá do time de, não, eu faço assim é melhor, eu faço daquele jeito é melhor, mas ele não tem padronização, então é necessário realmente você entender qual é o melhor de cada time, de cada turno, e quando você entender o melhor, aí realmente é treinar todo mundo para poder aderir realmente àquele processo. Olha aí, você falou um tema aí, você falou tempo táctil, a Tainá falou, incrível. E realmente na logística isso não é muito comum, sabe, Thiago? Até hoje, viu? Você vê só, a gente falava de TACT lá 10, 11, 12 anos atrás, né? Que era qual deveria ser o TACT. Então é um caminhão a cada 1h30, né? Ou seja, a cada 1h30 ele tinha que estar Isso, a cada 7 minutos tinha que sair um caminhão. Isso, 7 minutos, é verdade, era 7 minutos na época. É que a gente, inclusive, fez um novo estudo há poucas semanas atrás, a gente permanece. Né? Que legal, olha aí. Então tem o TACT, que é uma referência, é a busca contínua nossa de cada vez melhorar para poder aumentar a nossa capacidade também, né? Que é um pouco essa questão. Muito legal, cara. Top, muito bom. Bom, Thiago, estamos terminando, né? A expectativa era terminar em 30 minutos, mas opa, foi bom demais. A Tainá contribuiu aqui com pergunta, eu também fiz algumas perguntas. E aí eu queria agradecer a sua participação e de todos que estão aqui nos assistindo no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. Se você tiver que dar uma última mensagem, assim, imagina que para encerrar, que mensagem você deixaria para as pessoas aqui que estão assistindo, para quem vai assistir depois, né? Porque hoje é véspera de feriado, a galera, né, nem todo mundo vai estar aqui ao vivo, vai estar ouvindo depois, mas que mensagem você, final, deixaria para quem está nos vendo aqui? Eu falaria que é uma metodologia incrível, não é fácil, né? Você tem que estar disposto realmente a fazer mudanças, mas você cria uma nova operação. É um que você deixa o local mais fluido, mais seguro, um giro maior, aumento de produtividade, aumento de satisfação do próprio cliente. Então, eu acho que é isso, é muito valor. Então, legal. É isso aí. Muito bom, Thiago. Que boa mensagem legal essa. Muito legal. O Lean, eu costumo dizer assim, o Lean é simples, mas não é fácil. Né? Então, realmente exige um esforço, né, bem grande das pessoas, né, da dedicação. E aí eu queria deixar aqui, né, encerrar dizendo que conhecimento nunca é demais, né? Então, você que está nos assistindo aqui ou vai assistir, busque conhecimento. Nós somos uma fonte de conhecimento. A Tube Lean tem essa missão de trazer o conhecimento para todos, né, da logística Lean. E também para a manufatura. A gente atua em vários segmentos, mas especificamente nós decidimos dar uma ênfase grande na logística, porque é uma área muito carente. Tiago, eu estou há mais de 10 anos nessa jornada
E é incrível. Você vai em distribuição hoje, você vê que, mesmo armazéns e tal, você vê a carência que existe de conhecimento. A área de logística, infelizmente, é uma área que tem aí uma carência muito grande. Então, recomendo a você, né? Entra lá no 2Belincast, lá no Spotify, né? Que se fala. Eu estou aprendendo essas coisas também. Spotify, né? Temos o curso que eu falei. Então, tudo isso são recursos no nosso site, no YouTube. Para você que não assistiu todas as lives, né? Tem toda uma live. A gente falou de várias coisas, né? Tivemos entrevistas com gerentes, tivemos falando ultimamente o conceito de gerenciamento diário, e agora acho que eu vou falar do PDCA, de análise e solução de problemas, né, Tiago? Você comentou que é importante. Então a gente deve abrir as próximas aulas, né, as próximas semanas falando desse tema. E tem alguns convidados que estão já confirmaram que virão. Eu estou só acertando as datas aí e a gente vai trazer cada vez mais gente para cá, né? O meu amigo Bruno, que está aqui, ele sabe que ele está na lista, né? Logo eu chamo ele também. Mas boa noite a todos. Tiago, te agradeço do fundo do meu coração de você estar aqui. A gente sabe que é um sacrifício, né? Você ainda está no trabalho, mas, assim, fico muito feliz de você ter aceito o convite e você vai voltar outras vezes, viu? Se prepare, viu? Agradeço o convite, Ale, estou aí inteira disposição. Espero você para a nossa visita aqui em área, fazer você andar bastante aqui para poder ver todas as mudanças que a gente implementou aí nos últimos anos. Legal, obrigado, Tiago. Um abraço. Até mais. Pode ficar um pouquinho.